Olá, está começando o Senado Agora. A Comissão de Constituição e Justiça votou projetos em áreas tão diversas quanto trânsito e eleições. Um dos assuntos de destaque na comissão foi a questão das drogas. Uma das propostas aprovadas estabeleceu a quantidade suficiente para consumo individual de 5 dias como referência para diferenciar o usuário de traficante. De acordo com o relator, senador Antônio Carlos Valadares, esse valor mínimo será calculado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O projeto, que veio da Câmara, autoriza a importação de derivados da maconha para uso medicinal. Somente pacientes com indicação de doença grave terão o benefício. A proposta vai passar por mais 4 comissões do Senado. Em fevereiro, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que acelera o procedimento de destruição de drogas apreendidas pela polícia. A proposta passou pelo plenário, foi sancionada pela Presidente da República e virou lei em abril. A droga tem que ser incinerada em no máximo 30 dias para não cair nas mãos de bandidos que assaltam delegacias e depósitos da polícia. Delegacias de polícia totalmente inadequadas para o armazenamento de drogas terminam sendo objeto de ataques de facções criminosas para o roubo da droga ali apreendida ou até mesmo para a atuação de policiais corruptos que terminam pelo acesso fácil negociando a venda dessas drogas a traficantes. Novas regras eleitorais passaram pela comissão. É o caso do projeto da senadora Gleisi Hoffmann, que prevê que 50% dos eleitos para cargos proporcionais têm que ser do sexo feminino. A reserva de vagas vale para deputado federal, estadual ou distrital, além de vereadores. A participação feminina nos diferentes legislativos do Brasil é irrisória e deixa o país, na comparação internacional, atrás de países que não dispõem de regras de estímulo à participação de mulheres. Essa situação demonstra de maneira cabal o fracasso da política de reserva de candidaturas em vigor há quase 20 anos entre nós. Urge, portanto, substituir a política de reserva de candidaturas vigente por uma política de reserva de cadeiras, tal como estipula o projeto sob análise. Na área da saúde, a comissão aprovou o decreto para liberar os inibidores de apetite proibidos pela Anvisa. Em assuntos de família, foi aprovado o projeto que definiu como regra a guarda compartilhada de filhos de pais separados. Pela Comissão de Constituição e Justiça, passou a proposta que fixa prazo de 8 anos para a União, estados e municípios instalarem defensorias públicas em todas as comarcas judiciárias do país. Essa proposta virou lei em junho. A comissão legislou ainda sobre trânsito. Foi aprovado o projeto que muda a regra da carteira de habilitação de motocicletas. Aulas em vias públicas passam a ser obrigatórias. Essa proposta seguiu para a Câmara dos Deputados. Já a proposta que obriga o pedestre a fazer o sinal de vida antes de atravessar a faixa seguiu para o plenário. 27 senadores eleitos em outubro passado tomam posse em 1º de fevereiro. E parlamentares nomeados ou eleitos para outros cargos já deixaram o Senado. Vamos ver como ficou a bancada de Pernambuco para a próxima legislatura. Fernando Bezerra Coelho foi eleito pelo PSB. É formado em administração de empresas e iniciou a carreira política como deputado estadual e federal e depois prefeito de Petrolina por 2 mandatos. Foi ministro da Integração Nacional no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff. No Senado, pretende buscar mais investimentos para o ensino público e propor a criação de universidades. Douglas Sintra, do PTB, assume a vaga deixada no Senado por Armando Monteiro, que assumiu o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. No ano passado, o suplente já havia exercido o mandato por 120 dias com o afastamento do titular. Na época, defendeu o aumento de recursos para o Fundo de Participação dos Municípios. Humberto Costa é médico e jornalista. Foi vereador, deputado estadual e federal e ministro da Saúde do governo Lula. Durante a gestão no ministério, criou a Hemobras, empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia. Criou ainda a primeira rede pública de banco de sangue de cordão umbilical e placentário. No Senado, é líder do PT e tem mandato até 2019. Mais creches, educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas,
melhores salários para os professores. São algumas metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, o PNE. Melhorar a qualidade da educação no país é um dos desafios do segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Quase 200 mil escolas, 1.700.000 professores, cerca de 50 milhões de alunos na educação básica e 7 milhões no ensino superior. Os números da educação no Brasil revelam o tamanho do desafio de levar ensino público de qualidade para tanta gente. Atualmente nós temos um professor que, como dizia o Paulo Freire, deposita conhecimento. E conhecimento hoje não é monopólio do professor. Hoje o conhecimento, sabe, o Google, e você tem todo o conhecimento ali disponível. Agora, como diferenciar aquele conhecimento importante, validado e sistematizar o conhecimento, vai ser uma missão do novo professor. O desafio de ter um novo professor passa pela valorização dos profissionais, defende a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Além de formação mais adequada, é preciso melhores salários. Muitas vezes o profissional tem boa formação, mas como ele não tem uma remuneração digna, ele acaba se afastando, né? Nós temos no Brasil muitos exemplos, especialmente em órgãos públicos que pagam melhor remuneração, que vários ex-professores estão lá hoje, porque têm o direito de, tendo boa formação, ter um melhor salário. A valorização do professor é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação a ser implementado nos próximos 10 anos. É uma das 20 metas do PNE, que inclui também a erradicação do analfabetismo, ampliação do número de vagas em creches, educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas e ainda a aplicação de 10% do PIB em educação até 2024. Para o professor Remy Cascione, da Universidade de Brasília, aumentar recursos é importante, mas é preciso também fazer mudanças estruturais e de pedagogia, principalmente no ensino médio. O censo da educação básica mostrou queda de 0,5% no total de matrículas de 2010 a 2013. Segundo ele, um currículo distanciado da realidade faz com que a taxa de evasão seja alta. O nosso ensino médio, por exemplo, ele é um só, que prepara para o vestibular. Só existe esse ensino médio no Brasil. Então, é este modelo que nós precisamos repensar. Nós precisamos ter um ensino médio onde que esses conteúdos possam ser atrativos, os jovens possamos fazer com que esses conteúdos sirvam para a vida prática desses jovens e também sirvam para eles se decidirem em relação ao futuro. A Unesco avalia que o Brasil conseguiu atingir algumas metas estabelecidas pela organização, como universalizar a educação dos 6 aos 9 anos, mas não conseguiu avançar na qualidade da educação e nem na alfabetização de jovens e adultos. Ainda temos 13 milhões de analfabetos, jovens e adultos, né? É direito desses jovens e desses adultos se alfabetizarem, né? Entrarem para o mundo da alfabetização, da informação, né? Porque isso muda a qualidade da vida deles. No próximo dia 18, o Coral do Senado vai se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York. Os ensaios estão na fase final. Depois soprando. 3 e 4. É o evento mais importante dos 18 anos de história do Coral do Senado. Ao lado de 9 corais europeus e outro sul-americano, vai executar a Missa a Buenos Aires, do compositor argentino Martim Palmieri. Martim Palmieri nos recomendou porque também veio aqui a Brasília para fazer conosco essa missa em 2011. Foi a primeira audição em Brasília da peça. O coral tem 35 integrantes, 26 mulheres e 9 homens. Já se apresentou em outros países sul-americanos, mas é a primeira vez que vai ao hemisfério norte. O Carnegie Hall é uma das casas de espetáculo mais famosas do mundo. O Senado agora está terminando.
Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação.